Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa ainda logo mais em reprise na Plena TV e daqui a pouco em podcast. Todo o conteúdo do programa em todas as plataformas aí de podcast. Sejam todos bem-vindos. São 7h07. Campos amanhece com tempo bom depois de uma chuvada danada aí essa semana e de tempo nublado. Hoje temos o tempo bom, com o céu mais claro um pouco, algumas nuvens. Há previsão até de tempo parcialmente nublado no decorrer do período. A máxima é de 31, a mínima é de 21. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com o Rodrigo Gonçalves na bancada, nós vamos conversar com o Cláudio Francisco Correia Valadares, secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente de Campos. Cláudio, bom dia, já vou trazer aí o bom dia do senhor, seja bem-vindo, temos muita coisa para falar, então vai adiantar, o senhor também tem a agenda às 9 da manhã, então vamos acelerar o processo aqui e já trazer aí a sua participação, a sua entrevista, e vai ser muito boa, tenho certeza, conteúdo muito importante para que a gente possa entender aí as soluções dos problemas que nós temos, principalmente com relação à questão de mobilidade urbana, que a gente precisa atualizar muito, dar uma repaginada nessa cidade, mas sobretudo também na consciência e educação de todos nós que usamos a nossa cidade, e às vezes erramos muito. Então vamos lá, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br. Bombeiro preso em operação contra atos antidemocráticos é solto. Subtenente Roberto Henriques de Souza Júnior aparece em mensagens como responsável em arrecadar dinheiro para financiar campistas em Brasília. Rio Paraíba sobe mais 20 centímetros durante a tarde. Medição feita às 18h15 mostrou que o Rio está marcando 9,23. E olha que ontem a gente até anunciava, pela própria Defesa Civil, que havia expectativa de reduzir, de diminuir. Mas voltou a subir o Rio, está com 9,23. Vamos até conferir como é que foi a madrugada aí já. E a gente informa. Com água na pista, Estrada dos Ceramistas sem previsão de liberação. Rapaz, ali também DER afirma que os próprios usuários retiraram sinalização de buraco na rua Carlos... tá aqui, retiraram a sinalização, eu já emendei na outra manchete, desculpa, da rodovia ali, que é da Estrada dos Ceramistas. Então, muita gente acaba indo parar lá no local onde está
onde está fechado, né, Rodrigo? São 6 quilômetros. A pessoa anda 6 quilômetros. Para quem vem na Baixada. E quando chega lá, depois de 6 quilômetros, descobre que tem que voltar a fazer o caminho todo de volta. Aí é duro. Então vamos lá. E a outra manchete já diz também: buraco na rua Carlos de Lacerda, no centro, traz prejuízos para motoristas. Cláudio Castro... Passei agora ali, fecharam. Fecharam essa noite. Então... resolver. Menos um problema, hein? Fecharam essa noite. Essa noite fecharam esse buraco durante as chuvas, que a última chuva que teve aqui foi uma verdadeira armadilha. Pelo menos eu estava aqui na Folha, né? Que é ali onde, um pouco à frente do buraco, pelo menos uns 3 carros caíram e rasgaram o pneu. E aí, agora, durante a noite ou a madrugada, não sei, esse buraco foi fechado. Rapaz, rasgar um pneu numa crise dessa... Cláudio Castro autoriza a convocação de 2.000 professores. Menino de 10 anos morre após ser atropelado por caminhão na Pecuária. Vítima estava em uma bicicleta com a irmã, que teve ferimentos leves. Enel Rio vai reajustar conta de energia em 15,82% a partir de março. Polícia prende em Guarulhos suspeito de matar amigo na Baixada Fluminense. Pacto Federativo é prioridade dos estados em encontro com o presidente. E para fechar, São João da Barra faz mutirão de combate ao Aedes aegypti nesta sexta-feira. E PM e Guarda apreendem 32 motos e realizam 51 autuações em campos. Esse negócio de moto irregular... Vou usar um exemplo que o Cláudio estava falando aqui em outro assunto, em outra situação, outra questão. É igual negócio de coelho, né, rapaz? Se tu prende 30, tem 300. Se tu prende 300, tem 3.000. Negócio, ou faz, é aquilo que a gente fala, ou faz uma prevenção para que não aconteça, que aí eu acho muito difícil chegar a esse ponto, que teria que zerar tudo, né? Ou então faz um combate ao que está errado permanentemente. Todo dia tem que ter blitz na cidade. Todo dia, porque eu tenho que andar com todas as minhas coisas regulares. E por que tem gente que não precisa andar? Então, se a lei é para todos, então que seja cumprida por todos. O programa de hoje tem o prazer de receber aqui em nossos estúdios o Cláudio Francisco Correia Valadares, que é o secretário de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente. Ô Cláudio, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, é um prazer sempre renovado tê-lo aqui nesta manhã. Muito obrigado. Bom dia, Cláudio, bom dia, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês, para bater um papo aí sobre o Pensar a Cidade. Esse nome é bonito, né, rapaz? Meu caro Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo também. Rodrigo é que é um nome bonito, nome de artista. Bem-vindo a essa bancada, hoje, sexta-feira, e a gente atualizando aí o assunto. Ontem conversamos com o Edivar Chagas, que é um dos líderes aí do setor produtivo de Campos, né? E trouxe as demandas, e hoje a gente apresenta aqui o homem que pode trazer as soluções para essas demandas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, os dois Cláudios, na verdade, hoje, né? Também o Marcelo que está aqui. Bom dia a você que acompanha a gente não só em 98.3, sintonizou seu rádio. A gente fica com a gente, você também que acompanha nas redes sociais. A gente recebeu sim ontem com o Edivar, né? A gente já vem falando sobre essa questão da revitalização do centro, quando a gente recebeu o Mauro Silva aqui, né? Que inclusive o Edivar tem um encontro com ele hoje. O Edivar tem se reunido com alguns secretários, teve com o Fábio Ribeiro, teve com o seu Cláudio recente também, né? E falou um pouco sobre esses projetos que já existem, né? O seu Cláudio que já tem aí alguns projetos executado na nossa cidade, né, desde a época do governo Rosinha, algumas coisas que ele planejou. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas sobre esse planejamento que o Edivar disse que saiu da conversa com o seu Cláudio muito otimista, que se todos aqueles projetos que foram apresentados lá conseguirem sair do papel, Campos vai ter uma cidade, né, de alta qualidade, né, sendo beneficiada em vários aspectos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso,
né, sobre essa expectativa e, de fato, né, o que a gente consegue visualizar de imediato para que saia do papel, né, e saia do papel de acordo com o que é proposto também, né, que isso que é muito importante, porque às vezes a gente vê projetos que são propostos de uma forma, mas na hora da execução acaba não saindo como deve e aí a gente acaba conhecendo aí alguns problemas indesejáveis. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho muito importante esse papo, porque Campos vive um momento muito importante de desenvolvimento. Então, a gente planejar a cidade, acima de tudo, aí para que todo mundo tenha uma cidade organizada, né, que não é só responsabilidade do poder público, é bom a gente sempre reforçar isso, né? A gente precisa também da participação dos empresários, da população como um todo, né? Não adianta querer cobrar só do poder público e também não fazer a sua parte. Não, perfeito. Ô, Cláudio, vamos começar do que a gente pautou aqui, que é a revitalização 4.0, né, denominada assim, e colocada aqui ontem pelo Edivar. E aí você vai destrinchando desse revitalização 4.0, desse projeto, uma série de desdobramentos, como camelódromo, como novo sistema para tentar adequar essas pessoas que estão na informalidade, com as suas bancas aí pela área central em um ponto, em outro. O que tem de novidade? O aproveitamento dessa obra, que foi uma obra muito, muito grande, feita pela Rosinha, no início de 2009, meados de 2009, né? Isso. Lá para junho de 2009 a obra iniciou. Aqui eu digo muito grande, por quê? Porque eu acompanhava todo dia, porque a Rua dos Andradas foi uma das ruas que foi teve essa obra. E eu confesso a vocês que ficamos aqui um bom tempo com a rua fechada para que passasse ali toda a tubulação. Foi coisa de 3 metros de profundidade ou mais, o que é né, para quem entende de obra aí sabe que é uma profundidade muito significativa. E ali teve a colocação de todos os dutos, de tudo que você imaginar. Aí veio uma pessoa que me falou, mas porque ali a Enel não desceu os fios, Ampla, no caso. No caso a Ampla, né? Não isso, obrigado, Cláudio. Naquela época, assim, não colocou os fios nos dutos subterrâneos porque não comportavam. Eu falei, rapaz, eu acho difícil, porque isso é meio complicado, né? Mas o cara que falou isso é engenheiro, e eu ouvi, a gente ouviu, acho que é um direito, né? A pessoa tem que falar e a gente tem que apurar como repórter. E aí eu já gostaria de trazer então esse assunto para que o senhor falasse para a gente como é que está a situação desse projeto de revitalização 4.0, que inclusive usa a técnica de recuperação das fachadas original e não reforma, é o tal do retrofit. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Olha só, antes de qualquer coisa eu gostaria de definir um pouquinho, né, o nosso parâmetro de ensaios para atuais e futuros, né? A Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente é uma secretaria, embora silenciosa, mas robusta, tá? Ela não só cuida desses 3 setores, como também cuida de toda a infraestrutura urbana. E agora, por último, nós recebemos mais uma cesta de obrigações, que é a parte de aprovação dos projetos privados e fiscalização de obras. Né? Fazendo assim, portanto, uma integração das ações pontuais de edificações, de construção, com a concepção geral de planejamento da cidade. Quanto à questão do centro histórico, né, é bom a gente lembrar um pouquinho alguns fatos anteriores para que a gente possa, então, chegar no presente, né? Bom, o que aconteceu na época é que a Ampla foi solicitado dela que ela fizesse a remoção dos postes. Postes estes que vocês têm como testemunho, né? Um problema que ficou gravado, que inclusive eu também, viu, Cláudio, sou autor do Centro Histórico também, no governo Rosinha, todo o projeto do Centro Histórico é do nosso escritório. E o que acontece? Esses postes ficaram na direção da rota, não é, acessível, não é? E isso causa, evidentemente, pode causar, evidentemente, até acidente, né? Porque um deficiente visual vem na rota, de repente, dá uma testada, né?
e sem querer Na rota que só fala é o piso tátil. piso tátil. Perfeito, Né? perfeito. E tem a rota acessível para aqueles deficientes visuais. Não é? Claro. E o que acontece? Na época, a Ampla pediu R$100 mil por quadra para tirar os postes e R$300 mil para fazer um projeto de retirada dos postes. Para você ter uma ideia, R$100 mil por quadra são 32 quadras dentro do centro histórico. Não é? Então, prudentemente, a prefeita na época, Rosinha, não negociou com isso. Tá? Porque realmente, e eu particularmente entendo dessa forma, que ela não contribui com nada quando ela põe o poste na rua para o poder público. Não é? Deveria, né? Mas ela quer cobrar quando ela vai tirar ou mexer alguma coisa. Bom, isso aliás, desculpa, ela cobra. Ela cobra. A Enel cobra, ou Ampla, naquela época, eles cobram para que essas empresas de internet, de telefone, tudo, usem o poste dela. E ela não paga pelo poste instalado. Exatamente. Então, nada mais seria justo, na época, que houvesse uma parceria, mesmo que houvesse custo, não é, de ter um custo razoável para que nós pudéssemos efetivar toda a proposta do centro histórico, que era a conversão subterrânea, que era realmente a gente retirar esta poluição visual e risco, porque o emaranhado de fios dentro da área central é um risco, tá? Então, poderia ter sido mais viável na época e tentando colaborar, inclusive, para o progresso da cidade em função de uma estratégia que é normal acontecer, que é a preservação e a revitalização de um centro histórico que não somente traria recursos para o comércio, para a cultura, para o lazer, para o entretenimento e para o turismo. Então, traria divisas. E para a empresa também, eu acredito que ter essa tubulação, vamos dizer, no subterrânea. Acho que é até menos danoso, porque a gente vive vendo a rede elétrica aqui dando problema. Né? Volta e meia já teve curto-circuito ali em frente de Xaxaxá, né, por exemplo, que já pegou fogo na rede elétrica. A gente vê várias interrupções de energia que muitas vezes são provocadas pela questão do vento. Porque as redes aqui, né, muitas vezes não tem a manutenção devida. Raramente você vê algum profissional da Enel fazendo algum tipo de manutenção aqui na área central. Né? Então, assim, acho que até para eles, em relação à manutenção, assim, né, preservação da rede, seria mais interessante. Claro. Então, a gente hoje está empenhado, junto com as associações aí pertinentes ao centro da cidade, a Cajorpa, o CDL, né? E estamos em conjunto desenvolvendo um novo propósito para a gente retornar com as ações do centro histórico. Claro que é bastante compreensível, né? Na época, essas 32 quadras, elas perfaziam o seguinte perímetro: Tenente Coronel Cardoso, Rua dos Andradas, 15 de novembro e José Alves de Azevedo, incorporando, inclusive, as edificações do mercado municipal, da feira, etc. Não é? Então, toda essa região é uma região que tem um fluxo muito grande de pessoas, né, onde é necessário preservar a caminhabilidade. Hoje, não é, nos parâmetros contemporâneos do urbanismo, é necessário que você tenha uma cidade sustentável, e para você ter uma cidade sustentável, você tem que ter uma cidade acessível. Não é? Então, já existe aí uma quebra de paradigma com os próprios comerciantes. Por quê? É necessário retirar o trânsito de dentro da área do centro histórico. Eu não conheço nenhum centro histórico que tenha o trânsito dentro dele. Por quê? É para possibilitar às pessoas, não somente a consumirem, como também admirarem todo o patrimônio que nós temos. Você não vai consumir de carro. Você não vai observar uma arquitetura de um prédio ou uma ação cultural de carro. Não é? Então, por isso foram estreitadas algumas ruas, não é? Isso fez parte do projeto. Não é? Foram criados o Traficalme, que é aquela superfície que o carro fica retido um pouco de velocidade para que a velocidade seja menor. Tá?
E existiram aí várias propostas de novos calçadões, novas áreas para proporcionar a questão da caminhabilidade. Não é? Porque, entendo, eu vou dar um exemplo, né? Nós, por exemplo, não conseguimos, na época que a Cajorpa solicitou o projeto da prefeita Rosinha, não conseguimos uma proposta que fizemos, que era criar o Saara Campista. Onde é que é o Saara Campista? Da rua 13 de Maio até o mercado. Onde você hoje tem uma população ali muito, muito intensa e tem um risco das pessoas serem até atropeladas por moto ou por veículos. Então, aquela região ali, eu não posso entender que o comerciante não tem essa visão, tá? Em função da pessoa estar andando, não é? Fazendo a sua caminhada nesta área, consumindo com mais tempo para observar as coisas e, evidentemente, consumir. O projeto do Centro Histórico se estende à segurança, que é muito importante, tá? Se estende também a ações que seriam também noturnas. Aí há quem vai perguntar assim, bom, mas e as mariposas noturnas, não é? Elas com a iluminação, elas saem, tá entendendo? Porque elas ficam justamente nos lugares de menos iluminação. Então, uma nova iluminação. Os prédios poderiam ser os prédios tombados, os prédios relevantes, que foi um título que na época a gente deu aos prédios que não estavam tombados, mas têm uma relevância postural arquitetônica, né? Interessante para que seja observado, tá? E esses prédios poderiam ser iluminados, né? E você trazer para o centro da cidade novas atividades. Eu só acredito em mudar o centro da cidade com uma proposta mais ampla, em uma parceria entre nós, o governo, e o próprio comerciante. Não é? Outras demandas também foram colocadas. Por exemplo, nós fizemos um teste na Praça Tiradentes e colocamos uma lixeira de 3 metros cúbicos cada recipiente. Não é? Infelizmente, o lixo é colocado do lado, não é colocado dentro. Né? Houve também na época, não é? Tinha que haver um veículo apropriado para isso, tá? Para tirar aquele módulo de dentro da lixeira, não é? E você vê que o centro hoje falta uma certa, eu entendo assim, uma certa parceria do próprio lojista em cuidar do seu próprio espaço, não é? Quem são os donos desse espaço? Os próprios lojistas. Então, a conservação e a manutenção, como você já vê, por exemplo, poste amassado, balizadores amassados, carro em cima da calçada, não pode acontecer isso, não é? Tem que ser uma coisa que o lojista pode chegar e tentar educar, não é? Num contexto mais amplo, né? Que as pessoas usem esse espaço, mas de forma disciplinada. Que é um exemplo do que o senhor falou. Natal fechou justamente aquele trecho, da 13 de maio até lá. Já é fechado. Já é fechado. Nas ocasiões. Aí o senhor passa lá durante esse período, porque não tem fiscalização suficiente, o espaço que é carro vira com um monte de ambulante e o próprio comerciante colocando a loja dele quase que no meio da rua. Porque ele vai, alguns, né? Não vamos generalizar. Alguns vão colocando suas coisas na calçada e daqui a pouco quando você vai ver, o que você não consegue andar na João Pessoa, porque é o que você falou, falta de educação e também falta de fiscalização, porque a gente sabe que cresce muito o número de ambulantes na cidade, né? E durante esse período de festas de fim de ano parece que aumenta ainda mais. Então, também não adianta fechar ali se não tiver essa conscientização da parte do motor do comerciante e também por parte da população e da postura também. Exatamente. Mais eficiente, mais para fiscalizar, porque senão não vai adiantar fazer a calçadão, porque vai ser ocupado. É por isso que eu digo que é uma ação conjunta. Não pode ser simplesmente um projeto urbano, nem tampouco um projeto paisagístico. Tem que ser um projeto em que agrega, em que a gente venha agregar vários segmentos interessados nisso. Por exemplo, né, nós, na época do Centro Histórico, desenvolvemos uma rota para incêndio e pânico. Justamente porque diminuímos o leito carroçável, mas o caminhão do bombeiro, que teria que ser um outro veículo, tá? Para entrar no Centro Histórico, como a gente já sabe que por ocasiões passadas entrou e ficou entalado lá no meio, mas não era aquele veículo, tem que ser outro. Tá? E eu desenvolvi uma rota que ele saísse dali da Formosa, na época, e chegasse aqui o mais rápido possível. E, inclusive, com uma distância calculada para a escada Magiros.
Tá? Então, isso faz parte, é segurança pública, não é? Então, o que a gente entende é que esse projeto é importante. Eu acho que trará divisas para o município, porque você vai ter a visitação externa, não é? A curiosidade das pessoas. Por exemplo, na época, a prefeita Rosinha me pediu que desenvolvesse as bancas de jornal em formas de bonde. Eu fiz uma réplica, tá? Para desenvolver em 14 lugares, 14 bancas, tá? Esta réplica, tá? E ela tem o formato do bonde 14, que era o bonde que ia para o Caju, não é? E idêntico ao bonde. Isso seria um fato curioso, tá? Para que as pessoas viessem visitar o centro. Não somente isso, como o prefeito, em reuniões com o CDL, não é? Já esse ano, o Vladimir liberou 3 praças para serem executadas do projeto do Centro Histórico. A Praça Tiradentes, a Praça Elias Vieira de Vasconcelos, ao lado do Campo Shopping, e uma praça nova que a gente criou no projeto, que é para a terceira idade, que essa não seria mais dos homens em pé, seria dos velhinhos sentados. Entendeu? Por quê? Teriam mesinhas de jogo, lugares para eles sentarem, conversarem. Do lado da catedral, ali em frente, é o prédio antigo. Da Polícia Federal. Ali. Não é? Então, o que acontece? Com essas 3 praças realizadas, já temos aí, não é? Principalmente a Elias Vieira Vasconcelos, que é na Beira Rio, tá? Nós já vamos ter aí uma fotografia do que será realmente o Centro Histórico de Campos. Agora, a parceria também passa pelo próprio patrimônio histórico instalado no próprio Centro Histórico, não é? E talvez, uma coisa que eu conversei com o Edivar, a gente talvez mudar um pouco a situação do gabarito no centro da cidade. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto muito grande, né? O prefeito me pediu para pensar nisso, sobre uma intervenção no Cais da Lapa. Tá? É um projeto muito grande porque nós estamos fazendo um projeto desde a Ponte Saturnino de Brito até a Catedral, transformando essa área numa grande área de lazer, de entretenimento e de meio ambiente. Por exemplo, eu moro no Roxinho ali, em frente ao rio. Tá? Então, aquela área ali da Lapa, da Igreja da Lapa até a ponte, seria uma área totalmente voltada para o meio ambiente, preservando aquela mata que existe ali, e você teria ali atividades do tipo Tai Chi Chuan, ali você teria inclusive a Toca do Urural, não é, para marcar o lugar e a história lá do Urural, tá? Você fala ali embaixo em frente à igreja ali tem uma área que é terra. Para cá, em direção já próximo à Ponte da Lapa. Isso. Da Ponte da Lapa até a Curva da Lapa, toda essa área seria preservada, quer dizer, uma cota mais elevada, não é? Nós vamos fazer uma área toda verde. Aí ali. Você iria elevar o nível daquele... Elevar o nível, tá? Não tanto quanto... Porque ali Ele desce. Ele desce e fica ao nível do rio. Exatamente. Agora está submerso. Exatamente. Então teria que fazer ali um dique novamente, né? Para conter a água e fazer essa área mais elevada, tá? E para cá, nós teremos áreas de entretenimento. Ficaria na altura do asfalto? Desculpa, Cláudio. Não totalmente. Teriam vários níveis. Tá. Justamente para ajudar na topografia. E ali teria, inclusive, uma pequena sede do meio ambiente para palestras sobre o meio ambiente. Quer dizer, uma área toda ela voltada para a sustentabilidade ambiental. Não é? Entendi. E com um visual maravilhoso, né? Seria um parque, vamos dizer assim, zen. Não é? Uma área zen, uma área de descanso, de lazer, um local para você pescar, você está entendendo? Quer dizer, eu, por exemplo, vejo o pescador em frente à minha casa, eu sei o ponto que ele fica. Então ali teria um deck para ele sentar, para ele botar lá e tal. Uma área, inclusive, para você contemplar o pôr do sol, que é o local mais bonito de Campos, que é a Curva da Lapa. Eu todo dia de tarde, 5h30, 6 horas. O Roxinho que só fala é um prédio que tem ali. O Roxinho, eu moro ali, no 8º andar. Então, o que acontece? Eu consigo curtir o pôr do sol da minha varanda de forma espetacular. Ali é um dos ângulos mais bonitos que tem na cidade. Né? E para cá, nós estaremos desenvolvendo áreas para lazer de idosos, academia de ginástica, lazer infantil. Tá? Há um pensamento, não posso definir porque vai depender do prefeito, tá? Da gente fazer, talvez conseguir fazer
um museu do Rio, tá? Para que haja frequência obrigatória das pessoas irem ali e conhecer a história do Rio Paraíba e dos portos que existiam, que eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas nós tínhamos 15 portos daqui da Lapa até a cadeia. 15 áreas que embarcações podiam parar, não é? Então, para um pouco mais, uma arena para shows, tá? Ali naquela parte central, onde tem os quiosques novos ali, uma arena, né? Orla 1 ali, né? Aliás, ali é a Orla 2. Orla 1 é Guarulhos. Em frente o banco ali. Tudo isso levando o nível, né? Porque não, ali já está elevado. Não, aí a história é a seguinte. Não, aquela parte de baixo, onde já estão tendo alguns encontros. Elevando o nível e a parte de baixo para estacionamento. Aí alguém vai me perguntar assim, e quando encher de água? Quando encher de água em janeiro não tem estacionamento. Parou. É do jeito Volta que é hoje. Acabou. Volta em março. Tá certo? E o resto do ano usa. Quer dizer, a proporção é viável porque você tem uma proporção muito maior de uso do que desuso. Sim. Que eu ia apresentar para o senhor um outro problema que tem também. O senhor pode concluir, mas eu só queria apresentar um outro problema. E a ideia que se teve aí, há muito tempo, acho que nem fui eu que tive essa ideia, para carga e descarga, usaria também o terminal ali da Lapa, né, o Focais da Lapa, e ali o pessoal colocava no carrinho e saía distribuindo aqui para a área mais próxima. Aí já vem a questão da regulamentação do centro histórico, que também fizemos isso na época do projeto e fizemos toda a regulamentação de uso do centro histórico. Né? Outra questão é a questão do terminal urbano. Também existe nesse projeto uma nova proposta. Só não posso aqui ainda falar porque... Mas permaneceria ali? Próximo. Tá? Então, o que acontece? Formando todo um complexo e nesta área fronteiriça ao Rio, quer dizer, os prédios que descem para aqui, você tivesse ali um estímulo a colocar restaurantes, trazer hotéis, né, para que você, nessa área concentrada, possa trazer eventos, possa trazer, não é, o lazer, o entretenimento, que é na paisagem mais bonita que nós temos. Tá? Antes você me perguntar se na Arthur Bernardes é bom, eu vou dizer assim, é bom porque não foi feito em lugar nenhum, mas seria muito melhor que fosse na Lapa. Tá certo? Bom, esse é um projeto amplo, ele não é um projeto que é feito em 2 minutos, tá? Estamos desenvolvendo já há bastante tempo. Qual o valor desse projeto? Entendeu? E outra coisa, ele tem que ser feito por etapa. Tá? Não pode ser feito de uma vez só, porque o custo é um custo alto. Mas, enfim, voltando às questões aí do centro histórico, né? Eu estava conversando com o Edivar e acho que alguma coisa tem que ser diferenciada por parte dos próprios lojistas. Por exemplo, né? Nas ocasiões de pico, nas ocasiões de Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, enfim, você fazer uma parceria com os estacionamentos no centro da cidade. Que tipo de parceria? É simples. Você vai no Boulevard hoje, você paga R$8 para ficar o dia inteiro. Se você vier no centro da cidade, você paga 5 para ficar 1 hora. Concordam? Então, no dia dos eventos, uma parceria do estacionamento ou ser grátis ou ser diminuído, para que proporcionasse aos usuários terem onde parar os seus carros, não é? E num preço mais acessível. É uma das ações que poderiam ser feitas para trazer a população para consumir. Porque é um movimento que ele não ia contar com esse movimento, ele não conta com esse movimento hoje. Exato. Então é um extra, pode ser mais barato. Pode ser parcerado isso, né? E não é prejuízo para ninguém, é lucro para todo mundo. Que ele vai ter o dele e o comércio vai poder atender. Outra coisa é trazer aí uma ação que hoje é muito contemplada dentro dos centros históricos, não é? Que é a moradia na área central. Nós temos prédios que são subutilizados. Por exemplo, aquele prédio do antigo Itaú, na 21 de abril, é um prédio subutilizado. Então você podia franquear ali por uma nova regulamentação em que as pessoas pudessem morar ali, não é? Casais de idosos, não é? Pessoas solteiras, não é? E aí você começa a trazer a população para o centro da cidade e criar o consumo. É uma outra ação. Mas hoje pode ter isso? Hoje ainda não pode, mas o que eu estou falando, nós estamos aí, agora, nesse momento, traçando aí um novo rumo para o centro histórico. Né? Estamos dialogando com a parte comercial para que a gente possa criar, efetivamente,
uma proposta nova para o centro histórico e o centro da cidade. Mas dentro do que já se tinha, daquele projeto, então já tem coisas autorizadas a serem executadas, como o senhor falou. Aquela praça ali. Essas em 3 frente ao praças já terminal. estão autorizadas, já estão sendo orçadas pela Secretaria de Obras, tá? O prefeito liberou isso para, inclusive, começar esse movimento, tá entendendo? Eu já digo para você que com as 3 praças prontas, já vamos ter um ar completamente diferente. Tá? Agora, novos incentivos têm que aparecer, novas ideias têm que aparecer, não é? E a gente tem que estar sempre em contato com o comerciante, não é? E criar, inclusive, um escritório do centro histórico no centro da cidade, onde tudo que fosse feito do centro histórico tem que ir lá naquele escritório para conversar, para trocar ideia, para poder ver se é viável, não é viável, não é? E ter uma interlocução com o poder público dentro do centro histórico, tá certo? Ontem surgiu a ideia de fechar algumas ruas também, que é o que o senhor falou. Todo centro histórico ele tem que ser fechado. Isso. Como o nosso centro histórico tem uma expansão boa, o senhor falou só de quadras 22 já. 22 hectares, 32 quadras. 32 quadras. Então imagina você, fechar isso tudo seria muito complicado. Não teria necessidade. Quais seriam as vias? Por exemplo, João Pessoa. Da 13 de maio da 13 de ao maio mercado. A Barão do Amazonas. A Barão do Amazonas. A do mercado ali. Isso. Santos Dumont. Santos da 21 Dumont. de abril até aquela rua que desce do lado do Aliás, Banco a do Brasil. Santos Dumont ela já quase que é fechada automaticamente pela população. Exatamente. Porque quando você passa de carro ali, Você não consegue passar. ou você passa muito devagar, num dia comum. Não tô falando Quer dizer, e não vou nem colocar início de mês, não. Vamos colocar no meado do mês, que é onde tem um Isso. movimento mediano. Já o pessoal recebeu, já pagou o que tinha de pagar e tal, aquela coisa, tudo, já acabou o dinheiro, então o pessoal já anda mesmo. Então bota lá, você não consegue passar ali facilmente. Exatamente. Então, Por que não desculpa, a ideia que nós demos ontem ao Edivar é assim, por que não faz um teste junto dos comerciantes? Ó, vamos fechar aqui por 10 dias, 5 dias, tantos dias, para a gente ver como é que fica o movimento de você no período comum, não no período de Natal. E eles topam, porque tem que ter. Tem comerciante que não vai querer fechar. Cláudio, aí que está o negócio. Volta a história. Eu tenho certeza absoluta que vai ser bom para eles. Porque volta aquela máxima. Ninguém compra de carro, gente. Agora, a pé, você tem tempo para observar o produto. Você olha. Eu me lembro muito bem que quando a gente é autor do Campo Shopping também, lá do início, não é? Veio aqui um comediante na época fazer a apresentação do Campo Shopping e ele dizia o seguinte: o shopping é o tempo do consumo. Não é? Você passou da porta, você gasta. Agora, por que você gasta? Porque você tem tempo para observar. Então você olha um produto, isso aqui é interessante, você vai ali e compra. É a mesma coisa. É o shopping de céu aberto. Não é? Quer dizer, para a gente ter um desenvolvimento maior na economia do centro, é necessário, obviamente, ter consumo. Para você ter consumo, você tem que dar todas as possibilidades, inclusive segurança, conforto e outras coisas, para que o próprio comprador, né, se sinta confortável para ele fazer as suas opções. Mas eu vou apresentar um problema para o senhor. Como diz da Maravilha, não me venha com problemática que eu tenho a solucionática. Foi fechada a 7 de setembro, naquele trecho entre a Carlos de Lacerda e a Teotônio Ferreira de Araújo. E ali não aumentou o movimento. O que aconteceu? E aí chegou a reabrir agora para os taxistas. Equivocadamente. Por quê? Volto a repetir, não é? Isso no governo anterior houve esse equívoco e nós estamos aí contrariando aos princípios mais atuais que existe hoje, que é a caminhabilidade. Foi feito aquele pedaço ali, mas você, por exemplo, já observou que tem uma firma de seguradora ou de engenharia no meio ali? É tipologia do comércio. Não foi porque não tem ali nada no comércio que seja atrativo. Não tem um varejão ali. Agora, foi feito aquele pedaço por quê? Porque a gente tinha que limitar, isso aí foi do nosso projeto, tinha que limitar e ampliar a área do tchá-tchá-tchá. Não é? Sim. Que é foi na época, né, o precursor, o ponto básico para você modificar todas as ações. Agora, não é possível, eu na época, inclusive, estou dizendo equivocadamente, porque eu
na época do Centro Histórico, do projeto, convenci os taxistas a ficarem da Andradas para trás. Tá? Tem prejuízo para eles? Nenhum. Agora, eu não posso contemplar o carro, botar o carro no calçadão. Ele não foi feito para isso. Aliás, os carros estão passando no granito, né? Pois é. Granito. Além disso, vocês viram o que eu vi esses dias lá, o cara com o carro de quina para Barão de Cotegipe, tá? Em pé, ali o taxista em pé, fazendo pose, tá? E o carro dele parado ali, quer dizer, não dá para entender. Isso é igualzinho à história do telefone no táxi, telefone público pro táxi. Isso já era, né, meu amigo? Você tem um celular, pô? Não é? Já foi. Então, você, hoje em dia, ponto de táxi, eu acho uma coisa que já é do século passado. Você tem todos eles têm um celular no bolso e eles podem interagir por celular. Ele não precisa ter ponto. Acredito eu que seja até muito mais viável do que ele ficar no ponto esperando o freguês. Porque ele está rodando. Ele pode fazer uma pesquisa, né, junto a eles também, como é que é esse. Então, Agora, tem alguns lugares que precisam por exemplo, aí sim, você vai abrir. Cada lugar tem a sua característica. Por exemplo, lá no Shopping Estrada, você não pode abrir mão de ter um ponto de táxi. Claro, alguns pontos são necessários. Rodoviário, né, são claro, agora, os demais, hoje é tudo no celular. Você mesmo, ou tem o seu taxista. As próprias cooperativas de táxi em Campos têm os aplicativos. Né? Ou você usa o sistema normalmente, você tem o telefone do seu taxista, ou você tem os Ubers aí, essa coisa toda. Agora, voltando àquela questão ali, não é muito importante, não é, a gente ter trechos aos quais a caminhabilidade é preservada. Agora, por outro lado, o mix, não é, a mistura de todas as temáticas do centro também tem que ser estudada. Por exemplo, eu acho que a própria Cajorpa, ou CDL, não é, podia ter um setor de orientação, não é, para pontuar, não é, o que é necessário para aquela época, para aquele trecho. Tá? Aqui daria uma loja disso, para poder a gente movimentar esse pedaço aqui. Mas aí também tem uns problemas de antigos comerciantes que estão ali naquele ponto. Enfim, isso não é uma coisa, Cláudio, que provoca uma mudança imediata. Isso tem tempo de maturação. Igual ao shopping. Nenhum shopping tem maturação antes de 5 anos. Quer dizer, a gente tem também que entender que tem que ter tempo e planejamento para que isso venha acontecendo. Não é? Hoje, por exemplo, você podia ter... anteriormente, há quem diga assim, a Praça São Salvador ficou sem uma árvore. Não é? Se você for na Europa e for visitar as praças mais famosas, não tem árvore. Mas em volta dela, quer dizer, algumas delas, em volta dela você tem todo um mix provocado para que as pessoas usem aquele local. Então, ali na Praça São Salvador, por exemplo, seria um lugar ideal para você ter a vida noturna. Não é? Bares, restaurantes, aquela coisa, para você, inclusive, unificar com a praça. Não é? Então, é isso que precisa. Precisamos de ter um setor que pense empresarialmente em desenvolver as ações do centro histórico. As outras, que são de competência do órgão público, já estão sendo feitas. Aí tem as feiras que são feitas, não é? Tem um museu lá que já está fazendo eventos. Enfim, claro que precisa aumentar. Mas, mesmo assim, é um trabalho lento, é um trabalho que tem que ser construído. Eu só queria voltar àquela questão, porque hoje a questão da parte de viação. O senhor falou, né, de que não avançou com a Ampla, né? E agora, existe algum tipo de conversa com a Enel para poder... Na conversa minha com o Edivar, anteontem, tá, eu pontuei com ele, tá, que nós devemos voltar a essa carga com a Enel. Tá, como também eu estou esperando o prefeito chegar, não é? Tirou uns dias para descansar, para eu sentar com ele sobre essa questão, e a gente com os lojistas novamente, para a gente, inclusive, aumentar um pouco essa dimensão de estudos, tá? E de contatos. Tá? E começar a fazer realmente... Por exemplo, nós estamos 2 anos ainda aí. Não é? Se a gente conseguir parcerias nesses 2 anos, não é? e inclusive trazer para o centro da cidade as ações que são necessárias, é importante. Então, eu não descarto essa possibilidade de conversar com a Enel. Tá? Vamos sentar, vamos conversar. Não é? Nós temos aí também o próprio Porto do Açu,
que usa a cidade, mas não dá, até o momento não deixou nada para a gente aqui. Mas podemos conversar. Nós temos que criar parcerias, está entendendo? É uma política de parceria público-privadas, inclusive, né? E trazer para o centro, quer dizer, além disso, tem que haver um estímulo. Tem que haver um estímulo, tá? Esse estímulo pode ser um abatimento no IPTU? Pode. Não é? Pode. Enfim, aí temos que estudar em todo esse contexto quais seriam as ações que iriam recuperar. E é isso que nós estamos fazendo. Tá? Eu já reconstruí esse caminho com o CDL, tá? Estou reconstruindo também junto com a Cajorpa, quer dizer, já vamos sentar já com esse passo avançado que conversei com o Edivar, tá? E vamos continuar na premissa de construir esse caminho novamente. Porque a gente depois pode falar sobre isso, porque a gente sabe que há também, como reflexo disso, né, uma cobrança por parte do Ministério Público também, porque isso inclui a questão da acessibilidade. Né? Então a gente precisa, quando a gente pensa na rede elétrica, não é só a rede elétrica, é a questão também dos postes estarem em locais que não podem estar. E aí, tendo também uma intervenção da justiça que obrigue a Enel a tomar providência em relação a isso, né? Provavelmente essa questão de custo que está sendo colocado ou foi colocado no passado, isso vai se diluir. Né? Como é que você fala? Rodrigo, como que é a expressão, Cláudio? O que vai acontecer? Vai de lino, como diria na Baixada lá. Olha só, Rodrigo, você pensou um ponto muito importante aí. Se entrar o Ministério Público, nós temos o caminho da solução. Tá? Quer dizer, falta o quê? É justamente isso. É que antes foi um projeto que foi feito por um governo e a participação do lojista foi solicitar. Agora, eu acho que a palavra é outra. Agora é participar, construir, reconstruir. Não é? Juntos, não é? Nós, órgão público e o comércio. Aí nós vamos encontrar o caminho, com certeza. Cada um tem a sua parcela. Exatamente. Você quer ver? Põe aquelas lixeirinhas de poste. Põe aqui no centro. Vai e coloca hoje 300 lixeirinhas daquela e segunda-feira você conta quantas tem. Que o cara sente prazer em derrubar um cabronco, de destruir um lamparão da lixeirinha que está ali para ajudar ele. E tem mais, agora você passa pelo centro, as tubulações que foram colocadas para a rede elétrica é o que virou lixeira. Não tem uma delas que não esteja com aquela tubulação, não tem uma que não tenha lixo. O ser humano é o bicho mais difícil que tem. Não. E aí, a educação também para o uso da área vem da regulamentação. Tá entendendo? A lixeirinha não fez nada com o camarada. Até botaram sorria, botaram umas coisinhas para poder, né, fazer se a pessoa tem uma... Tem nada. Outra coisa é o seguinte, aumentar o efetivo de segurança pública dentro do centro. Quer dizer, hoje nós temos aí a segurança presente, não é? Quer dizer, se houver a segurança visível no centro da cidade, essas coisas, a tendência é diminuir. Agora, temos que ter um número que compense, não é, essa segurança, tá? Que também sem segurança não vai haver demanda, não é? Então, eu acho, perceberam? Tem que ser uma coisa conjunta. Sim, não, tá? Se não tiver todos envolvidos. Se não tiver o comprometimento, eu digo mais que envolvimento, mais que o comprometimento dos comerciantes e das autoridades, ou vice-versa, não necessariamente nessa hora, e o envolvimento da população, porque a população precisa estar comprometida, mas pelo menos envolvida. Ela tem que estar envolvida. Já o comerciante e os órgãos públicos têm que estar comprometidos com o bom resultado. O senhor fala em segurança. Temos agora o segurança presente, portanto, o senhor vai falar, me perdoe. Já melhorou. Talvez precise de mudar a tática. É uma questão de levar a demanda para o batalhão, para o comandante do batalhão. Existia ali, não sei se você lembra, em frente à Noiva, a loja Noiva, um display que dizia ali que ali tinha tido um resíduo. Foi encontrado um resíduo de um acervo antigo, etc. Aquele display foi destruído. Olha só, gente. Eram para colocar 14 displays daquele dentro do centro histórico, em cada lugar de acervo que pudesse ser preservado, contando inclusive a história daquele lugar. Então, é aonde entra a cultura das pessoas, não somente na questão da instrução, como da educação. Não é? Então, se nós queremos um lugar bonito, nós temos que conservar.
Eu acho que a questão da presença das câmeras cada vez mais também é uma coisa que tem inibido. Eu acho que isso, há uma proposta, né, que isso seja de forma mais integrada. Isso. Também vai facilitar muito. A vontade do prefeito é que a gente realmente trate esse assunto com carinho, tá? E desenvolva realmente uma nova postura para que ele, inclusive, possa realizar. Agora, ele já se dispôs, ele já conversou sobre esse projeto, inclusive, do shoppingzinho, das lojas pequenas. A gente vai falar ele sobre já isso, ofereceu, ele já se dispôs a parcerar com isso, tá entendendo? Então está havendo empenho de nossa parte, não é? Para que a gente possa prosseguir. Eu retomei essa conversa anteontem com o Edivar. E agora nós vamos numa sequência direto até a gente conseguir resolver. De licença ao senhor, Pois não, Cláudio Valadares, rapidamente, só para a gente fazer um intervalo. Perfeito. O senhor tem compromisso, nós vamos até 8h40, então a gente emenda aqui esse intervalo agora, mas é rápido para a gente voltar. O senhor é autor do projeto do novo camelódromo, né? O novo shopping popular Michel Haddad. Novo camelódromo, mas não é realizador da obra. Quem faz um projeto é uma coisa, quem realiza a obra é outra história. Nem sempre tudo é cumprido conforme o projeto. Então, vai ser muito boa essa conversa também sobre o camelódromo para a gente justamente entender. E eu falo aqui sobre aquele telhado, e como eu falei ontem, não é crítico, é buscando entendimento. Porque o telhado de uma água só, Edivar até falou assim, antigamente a gente falava lá na coisa de meia água, né? Então, assim, é preciso a gente entender, até mesmo falei para o senhor, para poder fazer uma crítica embasada tecnicamente, já que eu não tenho conhecimento, né, nenhum de arquitetura, de engenharia, a gente precisa conversar com quem... E nada melhor do que conversar com o autor do projeto, e a gente vai entender por que na primeira chuva forte, que aliás foi muito forte, o novo camelódromo já encheu de água. Então a gente fala sobre isso daqui a pouco no próximo bloco, e aí tem aquilo que a gente falou, o comprometimento dos comerciantes nessa situação da chuva aí, e o envolvimento da população. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Próximo bloco no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar.